Olá, irmãos, amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, ao nosso curso de Teologia Básica. Hoje nós vamos estar falando sobre o livro de Daniel. E o livro de Daniel é a chave de toda a profecia bíblica. Sem a compreensão das grandes revelações deste livro, todo o plano profético da palavra de Deus permanece selado. Você que está chegando agora e quer participar conosco, eu sou o pastor José Lauro e seja bem-vindo ao canal. Antes, porém, você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação, dê o seu like, seu dislike, faça o seu comentário. O nosso curso de Teologia Básica hoje vai estar falando a respeito do profeta Daniel. Vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, pela grandiosidade de informações que este livro possui. Na realidade, sem o livro de Daniel, nós vamos ficar sem a compreensão das revelações do plano profético, como, por exemplo, o grande discurso das oliveiras, de Mateus 24, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e Apocalipse. Eles só vão poder ser entendidos pela compreensão das profecias de Daniel. Os grandes temas da profecia do Novo Testamento, a manifestação do anticristo, o homem do pecado, a grande tribulação, a segunda vinda do Messias, os tempos dos gentios e as ressurreições e juízos, tudo isso é abordado em Daniel. Então vamos à aula. Quem era Daniel? Nós vamos estar observando aqui o nome do autor, a data aqui do livro do profeta Daniel. Seu título é dado por causa do autor, o profeta Daniel, cujo nome significa Deus é meu juiz. MacDonald afirma que o seu caráter e comportamento demonstram que ele faz jus a esse nome. Esse livro foi escrito em aproximadamente 535 a.C. E a autenticidade do livro e a autoria de Daniel tem sido questionada. Entretanto, o próprio livro informa que Daniel foi seu autor. No capítulo 7, versículos 1, versículo 28, capítulo 8, versículo 2, capítulo 9, versículo 2, capítulo 10, versículos 1 e 2, e o capítulo 12, versículos 4 e 5, já reforçam a ideia de autoria de Daniel. Nós podemos observar também que seu contemporâneo, o profeta Ezequiel, também vai estar citando Daniel em Ezequiel 14 e 20 e Ezequiel 28, 3. Além disso, temos a declaração da história e da tradição judaica afirmando que o livro foi realmente escrito pelo profeta. Todavia, para nós cristãos, basta o fato do Senhor Jesus ter feito referência a Daniel em Mateus 24, 15. Isso já é suficiente. Quem era Daniel? A chamada de Daniel, assim como Ezequiel, encontrava-se entre os que foram levados cativos para a Babilônia, por ocasião da invasão da Palestina pelo exército de Nabucodonosor. E durante o reinado de Jeoaquim, seu nascimento ocorreu em Judá, durante o governo do rei Josias, e fazia parte da linhagem real. Ele foi escolhido juntamente com os jovens Ananias, Misael e Azarias para morar no palácio real, na corte de Nabucodonosor, durante o primeiro cerco a Jerusalém. E estudiosos afirmam que Daniel tinha entre 16 a 18 anos quando foi levado para o exílio. E ele viveu e exerceu seu ministério profético durante todo o período de cativeiro entre 605 e 535 a.C. Daniel e seus amigos eles tiveram seus nomes mudados. Daniel para Beltesazar, Ananias para Sadraque, Misael para Mesaque e Azarias para Abednego. Mudaram os nomes deles, mas não conseguiram mudar suas identidades como adoradores do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que eles serviam nem por decretos. Então, Daniel 3, versículos 1 a 30, Daniel 5 e versículo 31, e o Daniel 6, versículos 28, nos mostram isso. Como era a vivência na corte? A corte, Daniel
foi mantido na corte da Babilônia, servindo a vários reis babilônicos: Nabucodonosor, Evil-Merodach, Neriglissar, Nabaxe-Marduk, Nabonido e Belsazar, e os reis persas Dario e Círio. Ele foi um estadista da corte babilônica e, mais tarde, no Império Medo-Persa, que conquistou a Babilônia. Durante os 70 anos de exílio, foi testemunha ocular do apogeu e também da queda de grandiosos impérios. Daniel viu a queda da Assíria em 612, foi como vítima ao cativeiro babilônico, logo no primeiro cerco de Judá em 605, e no exílio na Babilônia assistiu à queda de Jerusalém em 589, e também testemunhou a queda da Babilônia e sua invasão pelos persas em 539. E aí a gente separou um capítulo à parte, Daniel e Nabucodonosor. Os capítulos 1 a 4 de Daniel refere-se ao tempo do reinado de Nabucodonosor, que vai de 607 a 562. Daniel conviveu com Nabucodonosor durante 37 anos. Ao invadir Jerusalém, Nabucodonosor incendiou o templo, além de lá colocar seu próprio Deus e os objetos sagrados pertencentes ao templo da Babilônia. Um certo autor afirma que, à primeira vista, a queda de Jerusalém parecia representar a vitória dos ídolos, mas na verdade foi uma vitória do Senhor. Ele manteve sua aliança com Israel e cumpriu as suas promessas. A gente percebe uma outra coisa quando Daniel chega lá. Ele resolveu não se contaminar com as iguarias reais. Quando ele chegou na Babilônia, Daniel foi instalado no Palácio Real com seus amigos. Eles recebiam treinamentos para ocuparem postos elevados, uma espécie de assessoria real. Mas decidiram firmemente não se contaminar com as finas iguarias que eram servidas. E Deus concede a Daniel misericórdia e compreensão por parte do chefe dos eunucos, que aceita a proposta de uma experiência. Durante 10 dias seria servido com apenas água e legumes. E no final dos 10 dias a aparência deles estava melhor. Eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Capítulo 1, versículo 8 e 14, né? E Deus abençoa corações que desejam ser fiéis, mesmo diante de ofertas tentadoras. Isso possa servir de exemplo para cada um de nós. Uma outra situação que devemos mencionar é o primeiro sonho de Nabucodonosor, aquela imagem que ele sonhou. O rei Nabucodonosor teve esse sonho e determinou que os sábios, além de interpretar o sonho, teriam que adivinhá-lo. Com a impossibilidade dos sábios, o rei determinou que todos eles, inclusive Daniel e seus companheiros, fossem mortos, lá no capítulo 2. Daniel foi ao rei, pediu um tempo para orar a Deus. E então o Senhor o revela, numa visão de noite, o sonho de Nabucodonosor e a sua interpretação. Os 4 impérios, babilônico, persa, grego e romano, são mostrados na forma de uma imensa estátua. O último império seria destruído pelo Messias, a pedra cortada sem o auxílio das mãos. Jesus, a pedra que vive, né? Conforme 1 Pedro 2, 4 e até o 10, e Daniel 2, 44, 45 e ainda o capítulo 7. Uma outra situação que mencionamos no livro do profeta Daniel é a fornalha de fogo. Nós vemos ainda durante o reinado de Nabucodonosor, quando fazia cerca de 20 anos que Daniel e seus 3 amigos estavam na Babilônia, um episódio da fornalha ardente. Deus mostra que, muito mais do que livrar os seus servos da possibilidade da fornalha, mais poderosa é a presença no meio do fogo ardente, efetuando assim grande livramento. Este é o capítulo 3. Segundo a Bíblia Septuaginta, esse incidente ocorreu no 18º ano do reinado de Nabucodonosor, mesmo ano em que o rei babilônico queimou Jerusalém. Ou seja, ele já praticava esse fato de estar atacando fogo, ateando fogo, como ele fez em Jerusalém em 587. Aí nós temos um segundo sonho de Nabucodonosor. Neste segundo sonho, a sua loucura e o seu restabelecimento
vão estar sendo mencionados. O rei Nabucodonosor teve ainda esse segundo sonho. Ele viu uma grande árvore frutífera, com belas folhas, em que animais encontravam abrigo em sua sombra e aves habitavam em seus galhos. Um anjo ordenou que a árvore fosse cortada e o seu tronco amarrado com ferro e bronze. O tronco representava o homem que seria acometido de loucura, vivendo como um animal nos campos por determinado tempo. E Daniel interpretou o sonho, dizendo que se tratava de uma sentença de Deus Altíssimos contra Nabucodonosor. A árvore representava um rei grande e poderoso, que seria humilhado por extrema loucura, a qual o faria agir como animal. Sua situação só mudaria quando sua humilhação fosse suficiente para reconduzi-lo de volta ao trono. O propósito do sonho foi para que todos saibam que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo. Ele dá esses reinos a quem quer, mesmo ao mais humilde de todos os homens. A gente vê isso em Daniel 4, 10 a 17. E Nabucodonosor teve que aprender na prática o que o escritor de Provérbios sabiamente afirma: a soberba procede à ruína e a altivez do espírito à queda. De fato, todos possam saber, Deus é quem domina. E Daniel exerceu poderosa influência sobre Nabucodonosor. 3 vezes o rei reconheceu que Deus de Daniel era o verdadeiro Deus, em Daniel 2,47, em Daniel 3,29 e em Daniel 4,34. E a gente vai observar que, após isso, o próprio rei Nabucodonosor escreve que o verdadeiro Deus era o Deus de Daniel e até menciona uma escrita que é atribuída ao rei Nabucodonosor. O 9º ponto é Daniel e os demais reinados. Nós já mencionamos os reinos em que Daniel fez parte. Nós vemos que, a partir do capítulo 5, narrado sobre o rei babilônico Belsazar, que reinou entre 556 e 539, este rei realiza um grande banquete no ano de 539, mas que não sabia que naquele mesmo dia Deus estava preparando a invasão do reino. Durante a festa, Belsazar tem uma visão e fica muito perturbado. Daniel já era velho, pois fazia cerca de 70 anos que estava na Babilônia. E foi chamado depois que os sábios não puderam ler o que estava escrito. Daniel 5:8. Daniel leu as escrituras que Deus escrevera na parede, cuja interpretação é: Mene, contou Deus o teu reino; Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta; e Peres, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e persas. A história diz que durante a noite Sírio, o general das tropas medo-persas, tomou a cidade pelo leito do rio seco. Nenhum rei pode se julgar autossuficiente, porque Deus, além de dirigir, julga os atos dos reis. Após a queda do Império Babilônico, Dario, o Medo, se apoderou do reino até que Ciro, o persa, assumisse seu lugar, sob cujo reinado Daniel foi jogado na cova dos leões. O capítulo 6 narra o episódio em que Daniel é lançado na cova dos leões, já velho, provavelmente com mais de 90 anos. Daniel é encarregado por Dario de ser administrador dos distritos sob sua jurisdição. E vítima de uma trama, Daniel, por sua fidelidade a Deus, não cumpriu o decreto real, sendo lançado na cova dos leões e recebendo o livramento. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro. O rei Ciro assinou decretos permitindo a volta dos exilados para sua terra em 2 Crônicas, capítulos 36 e versículos 22 a 23. E por último, nós vamos estar observando a contribuição profética do livro de Daniel. A principal contribuição de Daniel para a previsão profética foi ter colocado o programa profético divino dentro de um sistema cronológico, que ele chama de o tempo dos gentios, ou seja, o calendário gentil, e as 70 semanas, que é um calendário judaico. Veja, tempo dos gentios e as 70 semanas, um calendário gentil e um calendário judaico. Daniel designou cuidadosamente nações e acontecimentos
específicos. Capítulo 8, versículos 20 e 22, capítulo 9, versículos 24 e 27, capítulo 12, versículo 1 e os versículos 7 a 13. O tempo dos gentios é apresentado em Daniel 2, iniciando com Nabucodonosor, a cabeça de ouro, perpassando pela Pérsia, Grécia e Roma. O tempo dos gentios seria o período de tempo em que Israel estará sob o governo das potências gentias, até o reinado messiânico na terra. Toda a estrutura dos reinos temporais será esmagada pela pedra cortada sem auxílio de mãos. Cristo fere a estátua dos reinos gentios em sua vinda final, a fim de destruir o sistema antidivino do mundo e estabelecer o seu reino eterno. Porém, antes disso, o anticristo governará. Embora fale pouco do Messias, Daniel diz muito sobre o anticristo, o qual aparece designado por vários símbolos, pequeno chifre, ou pelo título específico, Rei Desolador. Segundo Ellison, na página 265, a revelação do futuro anticristo, portanto, faz parte da revelação do tempo dos gentios. O primeiro reino do tempo dos gentios foi Nabucodonosor, e o último será o anticristo que pisará o templo de Jerusalém, conforme Lucas 21, 24 nos diz. O segundo cronograma, as 70 semanas, refere-se aos acontecimentos proféticos sobre Israel. E segundo esse mesmo autor, as profecias são muito mais exatas quanto aos anos e dias, e localizam os acontecimentos principais da redenção e restauração de Israel. Após ler a profecia de Jeremias e entender que o cativeiro de 70 anos de Israel fora cumprido, Daniel se coloca diante do Senhor que, por meio de um anjo, revela-lhe o futuro de Israel. Embora haja dissenso quanto ao entendimento dessa profecia, um autor chamado Halley assegura que normalmente se compreende as 70 semanas como 70 vezes 7 anos, ou seja, 490 anos. É como se o anjo dissesse a Daniel: o cativeiro tem durado 70 anos. Ainda há 70 semanas até a vinda do Messias. Comumente contam-se as 70 semanas a partir do decreto de reedificação de Jerusalém, cujo principal ano foi o de 458 a.C. E deste decreto até a vinda do ungido, no capítulo 9, 25 de Daniel, há um período de 483 anos, que somados a 458 a.C., chegamos a 25 depois de Cristo, o ano exato em que Jesus foi batizado e começou seu ministério bíblico. Aliás, público. Depois, dentro de mais 3 anos e meio, Jesus foi crucificado. Capítulo 9, 24, 25, 27 lá de Daniel. Assim, Daniel não predisse apenas o tempo em que o Messias apareceria, mas a duração do seu ministério e a sua morte expiatória. Então devemos lembrar assunto que trata os próximos capítulos, que a última semana das 70 semanas ainda está para se cumprir. O reinado do anticristo, tribulação do povo judeu, derramamento dos juízos de Deus, vinda de Cristo e restauração de Israel. Os capítulos 10 e 12 de Daniel trazem a última visão de Daniel. Esses capítulos contêm a história profética do povo escolhido de Deus desde o tempo de Dario até a vinda de Messias. O capítulo 10 apresenta a visão de Daniel sobre a glória de Deus. O capítulo 11, do versículo 1 ao 20, narra a guerra entre Egito e Síria, divisões do Império de Alexandre, e o envolvimento da Palestina, visto sua localização geográfica. Esse estado situado entre esses países, Ainda temos a descrição de Antíoco Epifânio, que é um perseguidor dos judeus, um tipo de anticristo, no capítulo 11, versículos 21 e 35. E dos versículos 36 a 45, Daniel passa a tratar do anticristo, deixando de lado o seu tipo, no caso Antíoco Epifânio. A partir do capítulo 12, versa sobre os acontecimentos do fim, a grande tribulação, a libertação do povo judeu e a ressurreição. Daniel termina o livro declarando que as palavras que tem escrito estão cerradas e seladas até o tempo do fim.
As profecias que escreveu não eram para ele, conforme 1 Pedro 1, 10, 12, mas para aqueles que viveriam no tempo do fim. Quando os sábios, isto é, os que tiverem sabedoria espiritual, entenderiam. Então nós chegamos à seguinte conclusão. O livro de Daniel com certeza recebe influências da própria formação do profeta, que recebeu o treinamento dos caldeus, além da experiência política do palácio. Mas, embora sua posição tenha sido quase sempre de liderança, jamais deixou de influenciar. Manteve uma vida de inabalável piedade. Ele era um homem de oração e estudo da palavra, integridade e adoração fiel ao Deus vivo. O livro de Daniel ele revela a soberania de Deus sobre os reinos deste mundo, além de seu programa profético de estabelecimento do seu reino sobre a terra. Com o livro de Daniel, aprendemos que Deus controla o curso da história da humanidade. Poucos homens foram dotados de tanta capacidade como Daniel. Podemos dizer que ele viveu uma vida vitoriosa. Daniel foi um homem usado por Deus que decidiu desde cedo conservar seu coração e seu corpo puros. Suas escolhas fizeram dele um grande instrumento para a propagação da mensagem de Deus às nações gentias do mundo. Daniel viveu uma vida empolgante pela graça de Deus, se tornou um príncipe entre os cativos de Judá. Que possamos, da mesma forma, utilizar a história de Daniel para aplicação nas nossas vidas. Que possamos a cada dia melhorar e mesmo com as diversas situações que possam aparecer nas nossas vidas, possamos permanecer fiéis. Que mesmo com as mudanças do mundo, com as mudanças de hábitos, com as mudanças de costumes, nós possamos permanecer nos costumes bíblicos, nos costumes que possam nos levar a morar com o Senhor. Deus abençoe você, sua vida. Um abraço, até a próxima aula, querendo Deus.